Hi class, estamos aqui para mais uma aula para correção das atividades, das preposições e do verbo there to be, ok? Então, lembrando que o verbo there to be significa haver, ter, existir, e nós, quando usamos, nós colocamos there is ou there are. There is para a situação de singular e there are para a situação de plural. Mais abaixo eu vou dar os exemplos para ficar mais claro essa explicação, né? Para a explicação ficar mais clara. Então vamos lá. Teríamos aqui o PDF para estarmos corrigindo, mas em que situações nós usamos o there is aqui? Só para apontar a utilização do there is. Aqui onde está circulado em vermelho, né? Nessas frases acima, tá? There is a map on the wall. On the wall, então tem ou há um mapa na parede. Pois ali na letra C, there is a school near the station. Nós vamos colocar, né, preencher com a preposição. Há uma escola próxima à estação, ok? Ali embaixo também nós usamos there is a nest in the tree, there is an egg in the nest, there is a bird in the egg. Há um ninho na árvore, há um ovo no ninho, há um pássaro no ovo, né? Poderíamos colocar tem ou existe, ok? Muito bem. Então, aqui nós vamos para a correção do PDF, traduz as frases do português para o inglês e do inglês para o português. Muito bem. Porque aqui nós temos, olha, uma situação de frases em inglês que nós vamos passar para o português e depois nós temos aqui o português para passarmos para o inglês, ok? Então nós vamos a essa correção. There is a map on the wall. Há um mapa na parede. Teríamos que traduzir desta forma. Estão vendo? Ó? Então there is aqui com o significado de ter, existir, haver, ok? We can see a basket under a table. Nós podemos ver uma cesta debaixo da mesa ou embaixo da mesa. Pode ser embaixo também. Nós estamos perto da porta. Olha só, estamos. Aqui a gente está empregando o verbo to be. We are near the door. Nós estamos perto da porta. E aqui nós temos um pronome interrogativo. Onde está o carro? Where is the car? Catherine. Então, há um mapa na parede. Nós podemos ver uma cesta debaixo da mesa. We are near the door. Where is the car? Ok? Então, vamos agora para o exercício de baixo. Escolha a preposição correta e preencha os espaços. Então, nós temos aqui, olha, a primeira frase. Please. Come, espacinho, me. Please, por favor, come, vir. Me, comigo, né? Significa esse pronome me, comigo, tá? Só que no português a gente fala, venha comigo. No inglês nós vamos ter essa expressão comigo, a gente vai ter que usar ou with ou o from. Então, o with significa com e o from, de origem. Por exemplo, eu sou do Brasil. I am from Brazil. Minha origem brasileira. I am from Brazil. Ok? Paulo está vindo de São Paulo, né? Então, Paul are coming from São Paulo. Paulo é de São Paulo. Paul is from São Paulo. Ok? Muito bem. Agora, então, o que a gente escolhe? A gente marca o X no with e nós completamos ali. Na letra B, nós temos ali o of, que significa de, e o from, que é de também, mas indicando origem, tá? Então, he comes from London. Ele vem de Londres, ok? Muito bem. Depois nós temos o for, que significa para, e o near, que é perto, próximo. Então, there is a school, há uma escola para a estação ou próximo da estação. Tá certo? O near, então nós completamos com near. There is a school near the station. Há uma escola próxima à estação. Depois aqui embaixo nós temos o in e with, significando
O in significa em, dentro, e o with, como já vimos, significa com, né? He was born in Brazil. Nós vamos traduzir desta forma, ok? Então, vamos colocar o in ali. Ele nasceu no Brasil. Para essa expressão was born, a gente usa o in. Muito bem, agora nós vamos ao crossword, né? Vamos sabendo que aí nós temos as expressões onde, embaixo, perto, com, de, a respeito, em. Então vamos lá, a primeira palavrinha da crosswords, onde, lá em cima aqui, ó, né? Então nós temos aqui a palavra onde, significando where, ok? Depois a próxima, and, in, como acabamos de ver. And, em, significa in. Muito bem. A próxima, nós temos under, que significa embaixo, tá? Então, under, embaixo. A respeito, about. Então, eu estou falando a respeito de um determinado assunto, eu estou falando sobre um assunto, não é sobre, tipo, em cima da mesa ou em cima do armário, não. Eu estou falando sobre um assunto, a respeito de um assunto, então nós usamos about. Aí nós temos com, with, acabamos de ver ali, e o near, que é perto, também acabamos de ver, e o off, de, ok? Então nós completamos o crossword, encerramos essa atividade. Vamos para a próxima, relacione a tradução do texto e pinte a cena de acordo. There is a nest in the tree. Há um ninho na árvore. Então, veja, esse número 1, there is a nest in the tree, já está aí, né, a própria tradução. Nós vamos colocar aqui, né, há um ninho na árvore. Depois, embaixo, o verbo there to be novamente. There is an egg in the nest. Há um ovo no ninho. Número 2, lá embaixo. There is a bird in the egg. Então, nós vamos colocar lá em cima, há um pássaro no ovo, número 3, e don't touch it yet, não toque nele ainda, ok? Então, número 4 aqui. Então, a sequência, 3, 1, 4, 2. E assim, nós terminamos, we finished, encerramos essa atividade, let's to next activity. Então, vamos para a próxima atividade. Então, só retomando aqui, verbo there to be, lembrando que o significado é haver, ter, existir, ok? E aí, nós temos assim, a situação aqui de uma figura. Nós temos um livro sobre a mesa, ok? Então, como que nós vamos falar isso daí? E nós temos também um mapa na parede, como mostra as figuras. Então, como a gente usa? A situação de singular é um livro, né? É um livro aqui, ok? E um mapa aqui. Então, nós falamos como? There is, nós usamos para situações de singular. Então, there is a book on the table, ó, o livrinho aqui. There is a map on the wall. Aqui está o mapa na parede. Muito bem. Aqui nós temos agora a situação de 2 livros sobre a mesa, e aqui nós temos alunos. Vamos mudar, então, agora os objetos. São 2 livros, né? Em vez de um, nós temos 2. E aqui, ao invés do mapa, nós vamos ter vários alunos na sala de aula, como nós falamos. There are, usamos para situações de plural. Então, mais de um já é plural. Então, como nós falamos, aqui nós temos a situação de 2 livros, né? Então, nós falamos, there are 2 books on the table. E aqui nós temos alunos, peoples. Então, there are many peoples in the classroom, ok? São vários alunos aqui. There are many peoples in the classroom. Então, muito bem. Agora nós vamos para a próxima. Complete os espaços usando there is ou there are, conforme a explicação acima. Então, vocês vão completar aqui. Só que veja bem, o there já está escrito aqui, tá? Então, vocês só vão completar aqui com o is ou o are.
Vocês não vão colocar o there is tudo de novo, porque já tem aí. Então, completando lá só. Muito bem, agora aqui nós temos o outro exercício. Pesquise as frases abaixo e coloque os números correspondentes nos desenhos. Depois pinte a cena. Muito bem, pessoal. Então, veja bem. Aqui, olha, nós temos várias palavras novas. Então, nós temos prateleira, nós temos a luminária, aqui é uma lareira, né? Outra prateleirinha aqui o guarda-roupa, os quadros na parede. Nós temos aqui as gavetas, né? Dessa peça, dessa cômoda, poltrona, mesa, cadeiras. Nós temos aqui a estantezinha de livros, guarda-livro, temos os livros. Enfim, são 12 palavras. Então, a pronúncia delas, não é? Então, nós temos aqui armchair, vocês vão pesquisar. Table, já é muito comum. Shelf, vocês vão pesquisar. Fitting, land, drawers, wardrobe, desk, bookcase, books, fireplace, chair. Ok? Então, armchair, table, shelf, fitting, land, drawers, wardrobe, decks, bookcase, books, fireplace, chair. Cada palavrinha dessa tem um número, então vamos ali. Armchair, significado dela é poltrona, então nós vamos colocar o número 1 aqui, tá bem? Então esse número fica de exemplo, assim fazer isso. Então o exercício número 3, escreva as sentenças abaixo usando o there is, there are, usando as palavras pesquisadas referentes aos objetos contidos no quarto da ilustração acima. Aqui o quartinho aqui também está do lado, que eu coloquei a imagem aqui. Preste atenção à quantidade dos objetos existentes no quarto para responder as questões. Então veja que tem objeto que é um só, então vai ter uma situação de singular. E tem um outro objeto que tem mais objetos, então vai ser uma situação de plural. Então, não é para vocês colocarem tudo o there is aqui. Tem que colocar ou o there is, como nós vimos, ou o there are. Tem que prestar bastante atenção se tem um objeto só desse ou vários objetos desse, ok? Para estar respondendo. Então, vocês também vão escrever o is e o are, porque o there já está escrito aqui, ó, ok? Então, vocês vão responder assim, com is ou are, completando aqui, né? Vai ficar there is ou there are. E só uma questão, uma breve retomada. O armchair é uma palavrinha que começa com vogal. E quando ela começa com a vogal, eu tenho que colocar o an aqui, que significa um ou uma. Se começasse com uma consoante, o R, por exemplo, aí eu não colocaria o AN. Então, veja bem, ó, table aqui começa com consoante, eu coloquei there is a table in the room. Há uma mesa no quarto, né? Então, aqui é sem o N, porque aqui começa com consoante. Aqui, como começa com vogal, nós precisamos colocar o N, ok? Então, por exemplo, drawers começa com consoante, não precisa de colocar o N, tá? Então, aqui nós temos o vocabulário também do próximo exercício. Coloque as preposições corretamente, conforme a posição dos objetos no desenho. Então, aqui nós temos as preposições, né? As preposições com significados. E o vocabulário das palavras aí. Então, nós temos coffee cup, xícara de café, teapot, bule de chá, edge, beirada ou beira, photo frame, moldura da foto, né? Microwave, micro-ondas, fan, ventilador, milk carton, caixa de leite e plate, prato e orange. Então, muito bem. Essas são as palavras que tem aqui. Que pode estar causando dúvida. Então, o que nós vamos fazer? Olha só.
aqui nós temos a xicrinha de café. Então, no exemplo lá, ó, the coffee cup is on the edge. Edge é beirada, ok? Então, ela está na beirada. Então, vocês vão ver a localização do desenho para estar completando. The photo frame, aqui, ó, é o quadro, né, que a gente traduziu aqui, moldura da foto. A gente não fala assim no português, mas é o quadro ali com a foto, o quadro da foto, tá? Aqui, ó, teapot is, aqui, ó, o bolinho de chá, tá traduzido aqui. Cadê o teapot aqui, ó, bule de chá, tá? Então, ele está em que lugar? Ele está entre a xícara de café e a caixinha de leite, ok? Então, vocês vão ver a localização do objeto e vão ver qual é a preposição que mais se enquadra. The plate is, o prato, está em que posição? Está relacionado com microwave. Microwave é micro-ondas. Então, ele está onde? Se fosse relacionado com a mesa, seria uma outra preposição, tá? Então, se fosse com a mesa, estaria sobre a mesa. Agora, está relacionado com o microwave. Então, ele vai ter uma outra preposição, ok? Então, we finished. Nós terminamos. Until the next video. Até o próximo vídeo. Bye, class!